Olá, oitavo ano. Bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma aulinha um pouco atípica hoje, né? Uma aulinha aí nossa no sabadão. Pensaram que ia ficar livre, mas não. Aula no sábado. Estou propondo aqui, né, uma correção de exercícios. Os primeiros exercícios que nós fizemos sobre esse capítulo é África, né, o capítulo 8, África, a diversidade natural e cultural. A África, aí, lembrando que é considerado o berço da humanidade, né? Já que o continente guarda os registros mais antigos dos Homo sapiens. Tá? Então, considera-se como sendo o berço da nossa civilização. Tá? Muita gente, né, como nós já começamos a dizer isso, né, no início do nosso capítulo lá, muita gente imagina ou pensa que a África é um continente rural, onde não tem nada, que é atrasado, que é estático, e a verdade é que não é bem assim, né? Existem, claro, vários problemas dentro da África, é sabido, mas também a África ela abriga grandes belezas naturais, múltiplas identidades socioculturais, e sem contar que o continente ele possui aí um grande potencial de crescimento associado às disponibilidades que ele possui de recursos naturais e humanos, tá? E, claro, outros setores ligados aí ao comércio, informação e também tecnologia, tá bom? Então, não podemos pensar na África como uma unidade só. Temos que pensar nisso, né? Ela apresenta em línguas, culturas, sistemas políticos, econômicos bem distintos e que garantem uma diversidade muito grande dentro desse território. Tá bom? Então, os exercícios que eu vou corrigir hoje, referente a esse capítulo, são os 5 primeiros. Tá? Vamos embora. Olha lá. Aponte quais formações de relevo predominam no continente africano. Bom, como nós vimos, o relevo do continente africano é formado predominantemente por planaltos, né? Ela é feita principalmente por planaltos muito antigos, tá? Uma formação planáltica bem antiga, tá? E lembrando, os planaltos são as formações mais antigas, eles estão muito desgastados pelos processos erosivos, tá? Quanto mais tempo de formação, maior o desgaste essa unidade de relevo vai tendo. Beleza? Então, aponte quais formações de relevo predominam. As formações do Planalto. Vamos mais uma. Olha aqui. Leia o trecho a seguir. Rachadura gigante no Quênia mostra que a África se dividirá em duas. Uma rachadura gigante, que se estende por vários quilômetros, apareceu de repente no sudeste do Quênia. A fenda, que não para de crescer, relembrou um fato geralmente esquecido. A África está se dividindo. Como há 138 milhões de anos, quando o Brasil começou a se afastar do continente africano, a região conhecida como Chifre da África deve, daqui a algumas dezenas de milhões de anos, formar um novo continente. A litosfera, formada pela crosta e a parte superior do manto terrestre, é dividida em várias placas tectônicas. E nós já estudamos isso aí lá no 6º ano, vocês já viram isso aí no 6º ano, né? Elas não são estáticas, estão em constante movimentação, flutuando sobre a viscosa astenosfera, o manto terrestre, né? Em situações extremas, essa movimentação pode causar uma ruptura da litosfera ou um rift, como é chamado na geologia. Então, essa ruptura é chamada de rift na geologia. Então, apresente os aspectos que revelam uma recente atividade tectônica no continente africano. Pessoal, abalos sísmicos, tectonismo, o movimento, vulcanismo, são aspectos da atividade tectônica, recente da
África. Uma marca dessa tectônica, desse movimento na paisagem, é chamada de Rift Valley. Nós vimos isso aí, localizada na porção leste do continente africano. O Rift, na verdade, ele é o quê? É um vale alongado, né? Formado por um sistema... esqueci a palavra que eu ia dizer. Meu Deus do céu. O que eu ia dizer do vale no Rift? Falhas. Desculpa. Então, o Rift Valley, né, que está no leste africano, ele tem ali, é um vale alongado, né, formado por um sistema de falhas, tá, relacionadas a um regime tectônico extensional, vamos dizer assim. Tá? A possível evolução desse Rift Valley é o desenvolvimento de um oceano em seu interior. Então está afastando e nós vamos surgir ali um oceano. Tá? Desculpa aí o delay aí em lembrar de falha, né? Uma falha geológica. Ok? Com base nos seus conhecimentos, explique como os lagos tectônicos são formados. Então, como que são formados esses lagos aí? Eles são, pessoal, assim como os mares internos, lá no 6º ano também essa matéria, e os rios com desfiladeiros, eles se localizam sobre blocos abatidos, blocos mais rebaixados da crosta, que são originados pelas falhas. E aí nessa porção, né, de acúmulo de água você tem a formação desses lagos tectônicos. Beleza? Facinho isso aí. Bora. 3. Leia o texto a seguir. A água é um insumo essencial para os seres vivos e sua conservação em condições... Olha, nossa, eu estou muito cansada por isso. A água é um insumo essencial para os seres vivos e sua conservação em condições adequadas para o uso doméstico, agrícola e industrial está diretamente relacionada ao desenvolvimento das sociedades. Legal. Caracterize a distribuição dos recursos hídricos do território africano. Então, como estão distribuídos os recursos hídricos? Lembrar, a distribuição ela é irregular. Tá? A distribuição irregular dos recursos hídricos africanos ela está associada ao relevo e principalmente aos diferentes tipos climáticos existentes na África. As regiões de clima tropical e equatorial, chuvosas, né, que são regiões chuvosas, favorecem a formação de rios volumosos. Tá ok? Volumosos extensos. Né? No leste da África predominam os lagos. No centro e no oeste africano aparecem os rios e reservas subterrâneas com grande volume d'água. Tá bom? Já no norte do continente, é um clima árido, semiárido, nós temos a presença do deserto, do Saara aí. Okay? Os cursos d'água são principalmente aqueles rios intermitentes, rios temporários. Ok? Mas nós temos lá a presença, né, mesmo sendo uma região de semiárido, região de seca, nós temos a presença lá, não posso esquecer, do rio Nilo, que mesmo após atravessar o deserto do Saara, mantém-se perene. Então é um rio que atravessa um deserto, mantém-se com água o ano todo, tá? Porque as nascentes dele estão em regiões de clima tropical, onde chove muito. Então isso acaba dando manutenção à perenidade do rio Nilo. Fácil também essa questão, vou mais uma para não demorar, vocês não ficarem muito tempo no sábado assistindo aula. Identifique o país e o rio assinalado no mapa. Explique a originalidade agrícola desse país face ao clima da região. Isso aqui é fácil, pessoal. Olha aqui, ó, curso d'água, atravessou o Saara, está num lugar muito top ali. Esse país assinalado no mapa é o Egito. E o rio que corta o Egito é o rio Nilo. Isso aí nós aprendemos desde nós somos bebezinhos, né? Que o rio Nilo corta o Egito, tá? Embora aí o clima predominante do Egito seja o desértico, né? Que está próximo aí à região do Saara, a atividade agrícola ela
ocorre no Vale do Rio Nilo, tá? Porque as cheias do rio são responsáveis pela fertilização do solo nas margens. Inclusive, a civilização egípcia surgiu aí às margens do Rio Nilo, porque durante as suas cheias, né, quando o rio tinha a sua máxima subida, ele alagava as áreas nas suas margens e elas se tornavam férteis, tá bom? Fácil? E aí isso acabou favorecendo, né, o processo de irrigação dos cultivos e o abastecimento da própria cidade. Tá? Então isso aí é a originalidade agrícola desse país. Tá bom? Ele se mantém por causa, ou se manteve, ou começou a existir, vamos dizer assim, porque o rio tinha suas cheias, que elas irrigavam as margens, né? E aí tinha deposição de sedimentos, ficava ótima para o plantio, e diversas civilizações surgiram ali. Diversas civilizações não. A civilização egípcia permitiu-se de se desenvolver aí ao longo desse rio. Vamos lá para 5. Leia o seguinte texto. O acesso aos recursos hídricos pode ser considerado um fator determinante para a chamada segurança ambiental, principalmente em casos de escassez ou utilização de tais recursos por mais de uma nação, como os rios transfronteiriços, pois pode significar ameaça à reprodução da vida e provável fonte de conflitos. Então, estou falando dos rios que estão entre fronteiras aí e as disputas que podem ser originalizadas por isso. Indique quais países são banhados pela Bacia do Nilo. Então, a Bacia do Nilo, que corresponde ao rio principal e seus afluentes, delimitado aí pelo relevo, né? Então ela se estende por 11 países. Burundi, República Democrática do Congo, Egito, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda. Tá? Esses são os países que estão banhados pela Bacia do Nilo. Explique os motivos das tensões geradas no que diz respeito ao controle desse rio. Então são várias as tensões que tem para se controlar esse rio. E o Nilo, como ele percorre diferentes estados nacionais, como eu falei para vocês, com interesses variados, com diferenças culturais, econômicas, políticas, religiosas, isso acaba fazendo o quê? Aumentar a possibilidade de conflitos, tá bom? Na região onde que são banhados aí por esse rio, tá? E essas confusões, né? Aí sobre o controle do território do Nilo estão muito ligados aí ao passado colonial da África e as divisões aí que foram estabelecidas neste território, tá bom? Então é isso. Então, pessoal, muito obrigado aí por assistir essa aula no sabadão. Agora vamos descansar e até quinta-feira, nosso próximo encontro. Tchauzinho, até semana que vem. Valeu!